Não conheço gente mais miserável que os vossos sacerdotes. Mártires somos nós, todos nós já somos mártires. Como fazer confissão espiritual e comunhão espiritual na igreja doméstica? O livro Como Fazer Comunhão e Confissão na Igreja Doméstica traz tudo o que você precisa saber para ter esses dois sacramentos na sua casa. Traz mais ainda informações sobre contrição perfeita e um guia para você fazer a confissão geral. Vários pecados, são muitos pecados, uma lista bem grande mesmo, para você fazer aquele exame de consciência perfeito e ainda por cima fazer a confissão geral. O livro está na Loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Adquira logo o seu. 9 de novembro, São Teodoro Mártir. Teodoro, santo de grande veneração na Igreja Oriental, era natural da Síria. Bem jovem ainda, foi alistado no exército e destacado para a legião de Amazéa, no Ponto. No mesmo ano de 306, foi publicado o último decreto imperial contra os cristãos, que punha os mesmos diante da alternativa, ou de sacrificar aos deuses, ou de sofrer o martírio. Ninguém já reparou que não tem nenhum comunista aí, essa turma de esquerda que desce o pau na Inquisição, mente aos montes em cima da Inquisição? Nenhum deles fala dessas coisas aqui, do martírio dos cristãos pelos romanos por causa da fé. Não tem um para criticar o massacre, para dizer, então na época dos romanos, né, a pessoa tinha que acender incensinha para os deuses. Está vendo do lado de quem eles estão? Não é do lado de Deus, é do outro lado, né? Muito bom. Reinava o pavor entre as famílias cristãs. Teodoro recrutava no serviço militar. Teodoro recruta no serviço militar, mas soldado experimentado na milícia de Cristo, encarou firme o perigo e não fazendo segredo algum de sua santa religião. Foi um dos primeiros intimados para render culto aos deuses, mas sem hesitar um momento sequer respondeu com firmeza: sou cristão, jamais sacrificarei aos ídolos. Os juízes exortaram-no a que prestasse obediência ao imperador e honrasse as divindades nacionais. Teodoro, porém, respondeu: ainda não tinha entrado no exército dos imperadores e já era soldado de Cristo. Vossos deuses são demônios. Eis a minha fé pela qual darei a minha vida, se assim for preciso. Cortai, pois, batei, queimai, e dou todos os membros do meu corpo para confessar a meu Deus e Senhor. Os juízes não puderam disfarçar a admiração pelo jovem intemerato, que com tanta firmeza defendia a fé, e concederam-lhe um prazo de alguns dias, esperando que ao entusiasmo do momento se seguisse uma reflexão calma. Prometeram-lhe, além disso, a promoção à dignidade de sacerdote de Cibele. Então, além de ter que sacrificar aos deuses, eles acham que é prêmio ainda virar sacerdote de Deus aqui. Você está vendo até onde chega o descaramento? A falta de respeito com a religião. Eu não conheço nenhuma história aqui no Brasil, né, para falar de santo nacional, Nossa Senhora Aparecida, rainha aí do Brasil. Não conheço nenhuma história de gente que não acreditasse, que fosse de seita, enfim, fosse até sem religião, que tivesse sido perseguido aí porque não aceitou, né, a santa nacional, né? Você está vendo como é que é? Nós somos bonzinhos, é esse que é o negócio. Esse pessoal aqui, olha o tipo, né? Teodoro preparou-se para a luta e nas orações pediu a Deus força e constância. Aproveitando-se do silêncio da noite, dirigiu-se ao templo de Cibele, destruiu a imagem da deusa e incendiou o templo. A opinião pública, indigitando-se como culpado, A opinião pública, indigitando-o como culpado desse sacrilégio, fez com que Teodoro fosse citado perante o tribunal. Lá fez a seguinte declaração: queimei apenas lenha de nenhum valor para provocar o poder da vossa famosa deusa, em cujo serviço como sacerdote me quiseste colocar. Como estáis vendo, a divindade não aguentou a prova. O juiz sentenciou a flagelação e ameaçou com castigos mais severos ainda, se não se resolvesse a sacrificar os deuses na mesma hora. E Teodoro respondeu: em vista dos bens celestiais e da coroa eterna que me espera, não tenho medo dos tormentos, por mais horríveis que possam ser. Meu Senhor e Rei está comigo, Ele me receberá quando as minhas forças desfalecerem. O juiz recorreu de novo a modos persuasivos e propôs a Teodoro o seguinte: até medo, né?
Se obedeceres, dou-te minha palavra de honra, terás alta colocação no exército e serás nomeado sumo sacerdote de Cibele. Então não adianta. É assim, o prêmio é assim, vai subir na vida, mas vai ser sacerdote da tal de Cibele lá, que eu nunca tinha ouvido falar a verdade aqui. Teodoro, ouvindo, riu-se altamente e disse: não conheço gente mais miserável que os vossos sacerdotes. Ao mesmo tempo tenho pena deles, porque são vítimas da fraude e da injustiça. Dos ruins, porém, os piores são, a meu ver, os sumos sacerdotes. Tenho pena dos próprios imperadores, cujas leis ímpias corrompem o povo. Também se rebaixam à condição de sumos pontífices, aproximando-se como estes dos altares, transformando-se em carniceiros e cozinheiros que matam animais e remexem nas vísceras dos mesmos. Está falando aqui que ele não conhece gente, mas viu aqueles sacerdotes lá e não viu nada da igreja bergoliana, né? Tem uma turma aí que com certeza ganha. Com essas palavras, o defensor da fé cristã, o juiz, se enfureceu e deu ordem para que os algozes o martirizassem como bem lhes parecesse. Teodoro, longe de se intimidar, entoou o Salmo 33. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre na minha boca. O juiz, não sabendo o que pensar dessa constância tão extraordinária, disse: desgraçado que és, não vês que é tolice, uma vergonha por toda a tua confiança num homem que, como Cristo, dizendo-se Deus, morreu uma morte ignominiosa? Teodoro, levantando os olhos para o céu, respondeu: sim, tolice e vergonha é, mas eu e todos que a Cristo conhecem, de boa vontade a tomamos sobre nós. Encarcerado, o santo mártir teria padecido fome, se Jesus Cristo não lhe tivesse aparecido e trazido conforto. Alta noite, os guardas viram o cárcere iluminado por uma luz claríssima e ouviram cânticos maviosos de vozes angélicas. Penetrando no recinto onde Teodoro estava, acharam-no dormindo tranquilamente. Foram feitas diversas tentativas ainda para demover o santo homem da linha do dever, mas tudo em vão. Quanto mais os pagãos insistiam, mais calorosa se tornava a defesa de Teodoro. Afinal, esgotados todos os recursos da persuasão, os juízes lhe perguntaram: que escolha afinal fazes? Deseja ficar conosco vivo ou preferes estar com teu Cristo morto? Teodoro, sem hesitar, com toda firmeza, respondeu: estive, estou e estarei sempre com Cristo. Ao ouvir isso, o juiz pronunciou a sentença de morte pela fogueira, para ser executada no mesmo dia. Nunca um imperador vitorioso entrou com maior satisfação numa cidade conquistada, como o recruta Teodoro se dirigiu ao lugar do suplício. Ao subir a fogueira, persignou-se, recomendando a alma a Deus. Vendo entre os circunstantes o amigo Cleôncio, que se entregava aos sentimentos de dor, disse-lhe: irmão, espero por ti, segue-me brevemente, inseparáveis que aqui éramos, também o seremos lá em cima. As labaredas subiram e envolveram o corpo do heróico moço, cuja alma o povo viu, qual um relâmpago, subir ao céu. Uma piedosa mulher chamada Eusébia comprou o corpo do santo mártir, que as chamas maravilhosamente tinham poupado, e fez-lhe um enterro honroso na cidade de Eucaia. Os grandes e numerosos milagres com que Deus quis glorificar o túmulo do seu santo servo fizeram com que de todos os lados viessem grandes peregrinações e sobre o túmulo se erguesse um majestoso templo, quando terminada a época das perseguições. São Teodoro, rogai por nós. A lembrança da presença de Deus era um dos mais eficazes de santificação na vida de São Teodoro. Realmente, a lembrança da presença de Deus nos dá grande força na luta contra o pecado. Enquanto pensamos em Deus, nos esquecemos dos vícios, diz São Crisóstomo, e São Jerônimo afirma que aquele que pensa em Deus está longe de pecar. A fé nos ensina que Deus está em todo lugar e tudo vê e tudo ouve. O mau espírito procura fazer-nos esquecidos desta verdade. Se conseguir que o homem perca da memória Deus, Lúcifer terá causa ganha. Os homens facilmente caem nos vícios mais abomináveis quando julgam que Deus não os vê, ou não liga a importância ao seu modo de proceder, escreve Santo Agostinho. Deus próprio frisa a causa de muitos pecados do povo de Israel quando diz no Êxodo: eles dizem que Deus não vos vê e abandonou a vossa terra. Anda sempre na presença de Deus e pondera as palavras do sábio. Os olhos de Deus são mais claros que o sol.
Eles veem todos os caminhos dos homens e prescrutam os abismos mais profundos do coração e os lugares mais recônditos. Meus irmãos e minhas irmãs, sim, seremos mártires se for da vontade de Deus. E nada como ser mártir. Mártir de sangue é aquele que entra direto no céu. Inclusive, assim, o demônio é tão astuto que já tem um político aí, né, justamente dizendo, o ano passado tinha dito, né, antes aí, ou no processo da eleição, que eles iam ter muito cuidado com acabar com as pessoas da religião, mas sem produzir mártires. Então, porque o demônio não está querendo mártires que entrem direto no céu, ainda por cima deem exemplo para arrastar mais multidões de pessoas atrás. Isso já aconteceu diversas vezes na história e vamos dizer que Lúcifer não está nem um pouquinho afim de ver isso de novo. Quero ver como é que eles vão fazer isso, né? Como é que eles vão fazer isso? Mártires somos nós, todos nós já somos mártires. A maioria de vocês, com certeza, quem não é ainda, será mártir moral. Mártir moral já somos, mártires morais. Como disse o Papa Bento XVI, o maior martírio do nosso século é o martírio moral. E disse isso nesse século, né? Quando ele aí subiu como Papa, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, coragem, o Senhor nos ajuda e tenha certeza. Se o Senhor escolher um de nós aqui para ser mártir de sangue, pode ter certeza que Ele nos dará coragem, as palavras certas e tenacidade, coragem, firmeza, constância até o final, porque Ele estará aí sim muito mais ao nosso lado e pertinho de nós do que nunca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vem rezar com a gente, todo dia 18 horas nós temos o Santo Terço ao vivo, com formação, inclusive estudo bíblico. Também, todo domingo, 9 horas da manhã, temos comunhão espiritual na nossa celebração litúrgica, chamada Encontro com Jesus. Continue sendo católico aí como nós, na sua casa, na sua igreja doméstica. Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Eu espero você aqui, faça como centenas de pessoas no Brasil e no mundo estão fazendo e vem rezar com a gente.